na semana 21. Contagem regressiva, né? Estão faltando apenas 9 semaninhas para a gente começar a revisão. E aí, pessoal, como é que tá? Estão vindo para a revisão? Estão aproveitando bastante? É bom que tenham aproveitado, né? Olha bem, a gente hoje vai ver uma questão sobre as questões sobre eletrólise. Então, pessoal, a pilha é um processo espontâneo, onde, lembra, a gente tinha metais que oxidavam, logo tem alto potencial de oxidação, e metais que reduziam, logo tinham alto potenciais de redução. Reduzir quer dizer que está ganhando elétron. Oxidar quer dizer que está perdendo elétron. Quem oxida é agente redutor. Quem reduz é agente oxidante. A gente viu isso bem direitinho. Aí a gente viu que a pilha era um processo espontâneo, onde a partir de uma oxirredução eu tinha corrente elétrica. Agora inverteu, pessoal. Agora é assim, ó. Eu tenho uma corrente elétrica, tá certo? Produzindo uma oxirredução, tá? Isso aqui é de modo não espontâneo, tá bom? Por isso, né? Você tem que dar uma corrente elétrica para ela, tá? Então, pessoal, o que é que vai acontecer? Por exemplo, a eletrólise, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser ígnea, que quer dizer sem água, tá? Ígnea, sem água. E em solução aquosa, obviamente, solução aquosa é com água, né? Então, veja, suponha que eu tenha uma eletrólise ígnea do NaCl. Pessoal, NaCl é um composto iônico que o ponto de fusão dele é 801 graus Celsius, aproximadamente. Então, só para transformar o sal em líquido, veja bem, não é misturado na água, não. Ele tem que estar no estado líquido. Só para eu conseguir fazer isso, caramba, já vai dar muita energia. Eu vou ter que gastar muita energia. É um processo custoso, tá bom? É um processo que a gente consegue substâncias puras a partir dele, ou quase puras, tá certo? Então aqui, ó, eu peguei o NaCl, cloreto de sódio, aqueci bem muito, e ao aquecê-lo, ele fundiu, tá? Virou Na mais Cl menos. Então vamos lá, ficou líquido. Aí aqui, pessoal, eu vou ter um polo negativo e aqui um polo positivo, tá? Unidos por um gerador, criador da carga, não é verdade? Então o que é que a gente vai ter aqui? O sódio será atraído para o polo negativo, óbvio, né? Ele é um cátion. Então, ó, Na+, vai ganhar um elétron, vai virar Na0. Nesse polo negativo, que eu chamo agora de cátodo ou catodo, ele atrai os cátions, tá bom? Vai acontecer, ó, ganho de elétron, uma redução. Então, no cátodo continua sendo redução, só que agora o cátodo ele é negativo, tá? Já aqui, ó, o cloreto vai para o positivo. Então, o Cl- vai dar um meio de gás cloro e liberar um elétron. Vai sofrer uma oxidação. Esse polo agora é chamado de ânodo ou anodo. Então, o cátodo agora é negativo e o ânodo agora é positivo. Por quê? Porque a pilha era espontânea. Então, a eletrólise não. A eletrólise é um processo não espontâneo. Eu vou inverter o polo, tá? Quem oxidava vai reduzir, quem reduzia vai oxidar. Eu inverto os polos, tá certo? Por que eu inverto? Porque eu boto um gerador. Então, o elétron ia chegando, ele volta. Mas o elétron não vai voltar de forma espontânea. Concorda? Ele estava vindo já no caminhozinho dele todo bonitinho, estava saindo do ânodo, entrando no cátodo. Aí o cara diz, volte, rapaz, aqui não é seu lugar. Aí ele diz, oxe, lascou, meu lugar é aqui. O cara, não, tome corrente elétrica, tá? É um gerador. Então, é uma reação não espontânea. Vê como é interessante. O sódio é um metal, pô. Metal, a gente sabia que o quê? Sofria oxidação.
Todos nós aqui sabemos disso. Metal, 1A, 2A e 3A, são eletropositivos, baixa afinidade eletrônica, baixa energia de ionização, quer dar o elétron. Agora ele está recebendo, pô. Então o íon sólido está recebendo o elétron. Isso não é o normal, né? O normal é o metal o quê? Perder o elétron. O íon sólido é estável. Por que ele vai querer ganhar elétron? Tá? Aí ele ganha pulso. Então é uma reação não espontânea. E o cloreto, pô? O cloreto vai perder, vai oxidar. O cloro é um elemento muito eletronegativo. Lembra? Flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro. Ele é o quarto mais eletronegativo. Então ele não quer perder, mas perder. Ele quer o quê? Ganhar. Mas ele está o quê aqui? Perdendo. Então lembre-se, a eletrólise é um processo inverso da pilha. Então na eletrólise você tem uma reação que é não espontânea. Outro detalhe, veja bem, que coisa interessante aqui. Já deram um print dessa linda estrutura que eu fiz, né? Veja bem, pessoal, temos outro detalhe que é muito fundamentalzinho. Se a eletrólise for em solução aquosa, por exemplo, NaCl na água, oxê, água do mar, não é verdade? Quem já foi em Maceió, na belíssima capital alagoana, tem lá na praia chamada Praia da Avenida, né, uma indústria chamada Salgema, que tira água do mar e faz eletrólise. Vê? Aqui é bem interessante. Veja, pessoal, se eu tenho 2 cátions e 2 ânions, a gente vai ter aqui um problema, não vai? Qual é o problema que a gente vai ter? Qual dos 2 cátions descarrega primeiro? Porque só descarrega um. Só um chega lá. Quando depois que ele chega, diz, opa, aqui é meu, ninguém entra mais. E só um ânion chega no cátion. Então o que é que vai acontecer? Eu tenho que decidir quem chega primeiro. Tu vai ter que decidir? Não. Quem decidiu foi a ordem de reatividade. Então, ó, tu vai ter que ter na tua mente essa setinha, ó, H+, OH-. Legal? Então veja, quem vai antes e quem vai depois. Então, entre sódio e H+, quem vai primeiro? H+. Então, pessoal, quer dizer que o sódio perde para o H+. Então, o H+ ganha para todo mundo que é da família 1A, para todo mundo que é da 2A e para o alumínio. E perde para o resto dos cátions, tá? Então, quem vai é o H+. Ó. Então, fica 2H+, mais 2 elétrons, dando H2. Isso aqui é uma reação de quê? Redução. Então, isso aqui é o quê? Cátodo. Legal? Continua, vogal com vogal, consoante, ó, R com consoante, C. Por outro lado, quem é que vai? Cloreto ou OH? Quem vai é o cloreto. Então, vai ser, ó, cloro, 2 cloros, tá? Vira Cl2 mais 2 elétrons. Então, sofreu o quê? Oxidação, ânodo. Ó, A, vogal com vogal. Então, pessoal, nessa eletrólise da água do mar, eu obtenho gás cloro e obtenho gás hidrogênio, para a indústria, ó. Primeira, né? Isso aqui é muito usado, isso aqui é um combustível caríssimo. Cloro é usado em milhões de sínteses. O hidrogênio também pode ser usado nas reações de hidrogenação do óleo, produzindo gordura, margarina. Então, veja, e o que é que sobra? NaOH. Sobrou o quê? Soda cáustica. Sim, mas olha, quem vai primeiro? Cloreto ou OH? Quem foi primeiro não foi o cloreto? Então o OH ganha para ânions oxigenados, tá? E perde para o resto IHSO4-. Então, pessoal, tem que saber isso, tá? A ordem de descarga. Quem vai primeiro? Quando eu tiver 2 cátions e 2 ânions, eu tenho que olhar a tabela para saber quem vai primeiro. Outro detalhe da eletrólise que é fundamental é a parte matemática da eletrólise. Pessoal, ninguém aqui vai decorar a fórmula, porque não precisa. Fórmula só se for muito necessário, tá? Nesse caso, não o é. Então, veja, já deram print, que bom. Então, veja, ó, eu vou ter aqui, ó, um cara chamado Faraday. Ele percebeu que um elétron tinha uma carga elementar de 1,6
vezes 10 a menos 19 coulombs. Tenho certeza que em casa tu diz, vou responder, ele não está vendo, né? Quando eu estou vendo, você não responde. Então, bonzinho. Aí, ó, um elétron tem isso. Mas eu não trabalho com elétron, pô. Então eu trabalho com quanto? Com mol. Um mol é 6,02 de 10 a 23. Fazendo essa conta de cabeça, dá aproximadamente 96.500 coulombs. Isso aqui é um Faraday. Em homenagem a... né? Para quem será? Então veja, e o que é que ele falou? Por exemplo, ó, cobre mais 2 elétrons dando cobre 0. O que é que eu posso dizer? Que 2 mols de elétron produz 1 mol de cobre. Certo? 2 mols de elétron produz 1 mol de cobre. E 2 mols de elétron que carga? 2 vezes 96.500 coulombs, que está para 1 mol de cobre. Então, pessoal, 1 mol de elétron sempre é 1 mol de elétron Faraday, que equivale a 96.500 coulombs. Então, bora lá. A gente tem agora uma questão que é bem interessante, tá? É uma questão que ele coloca assim. É uma questão meio grandinha, tá? Ele coloca, vamos lá. Algumas atividades humanas têm adicionado à atmosfera, algumas atividades humanas têm adicionado à atmosfera quantidades significativas de gases que contribuem para o aumento do efeito estufa. Então vamos lá. Ocasionando mudanças climáticas, como a elevação da temperatura média global. Prevê-se o aumento da temperatura entre 1,4 e 5,8. Meu amigo, é bronca isso, viu? Da temperatura do nível global. Aí ele fala assim, do mar entre 0,09 metros e 0,88 metros até 2100. Estaremos todos por aí, né? Aí ele diz assim, vê, além do aumento médio anual de precipitação e de evaporação em nosso século, fenômenos biológicos como a interação inseto-plantas podem ser afetados. Os calendários de floração, maturação de frutos e quebra de dormência das sementes dos vegetais e a passagem das diversas fases dos insetos vêm sendo alterados. Com isso, algumas plantas ficam prontas para a polinização sem seus polinizadores estejam prontos ou vice-versa. Com base no texto, os impactos das mudanças climáticas previstos no nível mundial, vamos lá, serão significativos apenas a partir de 2100, quando o nível global do mar ultrapassar o valor. Não tem sentido isso, né? Não é que só vai ser significativo a partir de 2100. Todos nós, pelo menos os seres normais do planeta Terra e do Brasil, sabem que existe aquecimento global. Só duas classes acham que não existem, né? Os que acima do Equador, lá acima, têm muita vontade de ganhar mais dinheiro do que já ganham, e abaixo do Equador os imbecis. Então, só esses, né? Então, o nosso sistema já está absolutamente saturado. Basta olhar para os corais daquela parte da Austrália, onde você já tem um branqueamento de corais. Então, o efeito estufa acidifica a água do mar. Mesmo a camada inicial do mar sendo tamponado, ele não aguenta. A solução tampão, que é aquela que resiste a grandes variações de pH, tá? Ela tem um limite, e o limite dela já chegou. Então, não tem sentido isso. B. Irão gerar pequenos efeitos na biodiversidade, visto que a extinção de espécies sensíveis ao aquecimento global será compensada pelo surgimento de outras, mais tolerantes a temperaturas mais elevadas. Acabou de ver, né, pessoal? Vê que ele falou aí? Ele falou que com isso a gente ia ter uma perda substancial, tá certo? Porque a planta poliniza e não tem quem jogar esse pólen para que ela possa florescer. C. Serão mínimos na agricultura, visto que com as tecnologias disponíveis é perfeitamente possível a produção de frutos e sementes sem a presença dos polinizadores. Vamos discutir isso, pessoal? Nenhum sentido, não é verdade? Nenhum sentido, zero sentido. Não tem nem o que discutir, obviamente, ninguém vai alterar o ciclo da natureza nesse ponto. D. Aumento com o tempo e atinge diversos parâmetros, desde climático, como aumento da temperatura, precipitação e evaporação, até biológicas, interferindo no ciclo de vida
das espécies e das suas interações. Então, claramente, bom senso, uma questão de química, mas bem voltada para a biologia, né? A resposta da primeira é letra D. Mas bora ler a letra E. Decorre de fenômenos naturais, como o aumento da concentração de gases natural. Caramba, alguém aqui acha que o efeito estufa em excesso, né? Pela quantidade de CO2 liberada, que é absurda com a queima de combustíveis fósseis no mundo todo, tá? Claro que não é natural, é um fenômeno que o homem é que está produzindo, né? Então tá totalmente errada a primeira letra D. Vamos lá, questão de número 2, pessoal, enorme essa questão de número 2, tá? Ele diz, efeito estufa galopante em Vênus. Ó, já bastava aqui, a turma ainda está preocupada com o efeito estufa em Vênus. Mas vamos embora, né? A temperatura em Vênus chega a 462 graus. Tu acha que quente é aqui em Recife, né? Enquanto a temperatura média da Terra é de 15 graus. O clima único de Vênus contribui para o efeito estufa mais poderoso do sistema solar, com a pressão atmosférica 92 vezes maior. Aí é um absurdo, né? Acredita-se que há milhões de anos o planeta era muito parecido com o nosso, mas vai tempo. Com temperatura bem menor e vastos oceanos de água. Contudo, sua proximidade do Sol fez com que a água líquida se evaporasse da atmosfera. Isso, por sua vez, sublimou o carbono em rochas e misturou com o oxigênio, formando dióxido de carbono, que agora constitui 95% da atmosfera do planeta. Ah, caramba! Já no planeta Terra, o teor de CO2 é de apenas 0,039%. Água, metano, gás carbônico e alguns outros gases são responsáveis pelo efeito estufa em nosso planeta, né? Ó, lembrar que metano é o gás do pum da vaca. E lembre-se que as vacas são grandes, não é só vaca, né? Os ruminantes são grandes responsáveis pelo efeito estufa, né? Aí bota aí. Presente na atmosfera pode ser proveniente de fontes orgânicas, metabolismo de seres vivos, ou de reações químicas que substâncias de origem fóssil presentes no subsolo podem sofrer. Aí ele diz, sobre o texto, marque o item correto. O efeito estufa é inversamente proporcional à concentração de CO2 na atmosfera. Meu Deus. Olha, pessoal, efeito estufa, você tem lá. Ó, cara, sabia que o efeito estufa, controladamente, né, pela própria natureza sábia, ele é muito benéfico. Você tem aqui a Terra, as pessoas andando, tá? Terra. Aí aqui você tem o céu. Aí lá vem, bate, o solar bate, volta, parte e volta de novo. Isso é o efeito estufa. Se você enche de CO2 aqui, mas muito, porque a combustão do hidrocarboneto produz CO2. E metano, o gás natural, o gás do pão da vaca, ó, fica o tempo todinho, pessoal. O que é que acontece? Olha, uma elevação enorme, muito grande, descontrolada. E essa elevação faz com que aconteça o quê? Que português brilhante. Ó, com essa elevação, você tem aumento da temperatura. E aí vai ter um bocado de problema, tá certo? Muitos problemas. Um deles, todo mundo conhece. Derretimento das calotas polares. Aumento do volume do oceano. Espécies que, pô, imagina, se aumentar 5 graus na temperatura, ninguém aguenta não, pô. Então, quanto mais uma espécie, a gente que é a espécie teoricamente mais evoluída. Imagina as espécies mais sensíveis, insetos, etc e tal. Ah, é só um desastre, né? Então vamos lá. B. O efeito estufa no planeta Terra é extremamente danoso à qualidade de vida humana, comprometendo a biodiversidade do planeta. Ó, o efeito estufa em excesso né? Vamos ver. Em alguns bilhões de anos, o planeta Terra ficará do mesmo jeito que o planeta Vênus, com a temperatura acima de 400 graus Celsius, por estarem os dois planetas à mesma distância do Sol. Não. Todo mundo aqui sabe que o planeta Terra não está à mesma distância dos outros planetas. Tá certo? É plano, né? Tem o Sol e o planeta nas suas determinadas órbitas. D. Segundo o texto, a mistura de carbono e oxigênio necessariamente precisa ocorrer com uma reação química para a ocorrência da formação do gás carbônico.
verdade, né? Todos os gases presentes na atmosfera são responsáveis pelo efeito estufa. Ai, meu Deus, meu Deus. Claro que não, né? Metano e CO2 são os dois grandes vilões. Então, veja bem, pessoal. Letra B. O efeito estufa no planeta Terra é extremamente danoso à qualidade de vida humana, né? Veja bem, o efeito estufa não. O problema é o excesso do efeito estufa, tá? Então, a resposta da questão é letra D, tá? Cuidado com esse tipo de questão. O distrator da letra B é muito forte, ele é meio sensível, tá? Questão de número, essa daí, 3. Vamos lá. Iontoforese, olha aí, quem fosse fisioterapeuta. Vamos ver. Há 3 maneiras de administrar medicamentos anti-inflamatórios. A maneira indolor é chamada de via oral, consiste simplesmente em engolir o remédio. Tem umas questões que eu fico vendo, é muito óbvio, né? Mas vamos embora. Todavia, este método em geral permite que apenas uma pequena quantidade do medicamento atinja o tecido afetado, da ordem de 1 micrograma. 1 micrograma é 10 a menos 6 do grama. A segunda maneira consiste em injetá-lo diretamente no local com uma agulha. Nós vamos injetar como? E esse método é dolorido, nem sempre, né? Mas mais ou menos. Mas pode depositar uma dosagem na ordem de 10 miligramas, porra, no tecido afetado, muito maior. E que 4 ordens de grandeza maior do que a quantidade aparentemente conseguida pelo via oral. Todavia, desde a década de 1990, um terceiro método está disponível, também indolor e capaz de depositar um medicamento em quantidade na ordem de 100 microgramas, onde for necessário. Esse método, chamado de iontoforese, usa correntes elétricas muito fracas, sentindo através do tecido do paciente. Um aparelho de iontoforese consiste em uma bateria e 2 eletrodos, além do circuito eletrônico que permite ao enfermeiro controlar a intensidade da corrente aplicada. Quem faz acupuntura, por exemplo, tem muito isso, né? O anti-inflamatório, só que não é com remédio, né? O anti-inflamatório não é com remédio alopático. O anti-inflamatório dexametasona é aplicado sobre a face interior do eletrodo negativo. Uma corrente flui então através da pele do paciente e deposita o medicamento no tecido até uma profundidade de 1,7 centímetros. Imagine a situação hipotética de um jogador de futebol machucado para o qual o médico tem receitado a administração de 80 microgramas, certo? De dexametasona. Se for utilizado um aparelho de iontoforese com corrente elétrica de 0,14 mA para administrar a dexametasona, como mostrado na figura, quanto tempo em média durará a administração da dose, sabendo que o aparelho possui uma taxa de administração de 650 microgramas por coulomb? Aí vamos lá, né, pessoal? Essa questão é muito interessante, viu? Dá licença aqui que eu vou ficar de lado para vocês. Calma. Aí ele diz assim, uma taxa de administração... Muito bem, Gustavo. Não apaga o quadro, vai escrever por cima, todo mundo vai conseguir ler, né? É verdade. Que coisa linda. Aí vamos lá. Pessoal, a taxa de administração, para quem está lendo em casa, TA é taxa de administração do remédio. É de quanto? 650 o quê? Micrograma para cada coulomb aplicado, tá? Então, quanto é a quantidade de carga? Ó, 80, tá certo? Sobre, isso de ter, né? 650. Isso aqui dá 0, 1, 2, 3 coulomb. Achei, né? Que é isso sobre T. Logo, pessoal, se o tempo necessário para essa carga ser aplicada é quanto? Quanto é a intensidade da carga? 0,14 mA, que é 0,14 vezes 10 a menos 3 do ampere. Então, I é o que? Quantidade de carga sobre quem? Sobre tempo. Bora lá. 0,14 vezes 10 a menos 3 é igual. Quanto é? O coisa aqui é 0, 1, 2, 3 sobre ΔT. Quem é o delta tempo? Aí eu trouxe meu celular para fazer a conta, porque eu sei que se eu pedir, ninguém vai mandar uma mensagem para mim. Tá? Aqui dá 880 segundos, mas ele quer minuto. Aproximadamente 15 minutos. Tá certo? Questão bem legal. Então, qual é a resposta dela, pessoal?
Letra C de casa. Então aqui, ó, pela taxa, dividi o quanto eu queria pela taxa, achei a quantidade de carga que eu precisava aplicar. A intensidade é essa. Então a intensidade é a quantidade de carga por tempo. Coloquei intensidade, só que estava em milicoula, passei para miliampere, desculpa. Passei para ampere, a quantidade de carga, o tempo. O tempo é em segundo, que é em coulomb, então é segundo o tempo. Passei para minuto dividido por 60, tá? Mas por que tu dividi isso por 60? Ou porque eu diria que 1 minuto tem 60 segundos. Vamos lá. Então, pessoal, mais uma questãozinha para a nossa coleção. O fim das lâmpadas incandescentes. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas está bem legal. Está bem melhor. Já foi pior. Aí ele diz assim, ó. O fim da era das lâmpadas incandescentes. Pessoal, ele diz: as lâmpadas incandescentes utilizam um fio de tungstênio, tá? Símbolo W, que vem de wolframita, encerrado em um bulbo de vidro. Esse fio tem diâmetro inferior a 0,1 milímetro e é enrolado segundo a hélice cilíndrica. Passando a corrente, é muito detalhe, tanto detalhe que você não consegue nem visualizar. Passando a corrente elétrica no filamento, ele se aquece a uma temperatura da ordem de 3.000 graus Celsius. O filamento torna-se então incandescente e começa a emitir luz. No interior da lâmpada não pode haver ar, pois o contrário, o filamento se oxida e incendeia-se. Antigamente fazia-se vácuo no interior do bulbo. Porém, isso facilitava a sublimação do filamento, passar então a injetar um gás inerte, em geral o argônio ou criptônio. É importante observar que a luz emitida por uma lâmpada incandescente não é efeito direto da corrente elétrica, e sim consequência do aquecimento do filamento produzido pela passagem da corrente elétrica. Letra A. Aí ele diz, veja, a incandescência é um processo de emissão de luz envolvendo reação química. Aí é quimioluminescência ou fosforescência. Legal? É quando, por exemplo, a quimioluminescência é quando um animal emite luz, um vagalume. Aqueles peixes de regiões afóticas, tá? Então não tem sentido. B. Ele diz, o tungstênio no processo de sublimação, passa do estado sólido para o líquido. Então está errado, né? Sublimação é passar do estado sólido para o estado gasoso. C. A reação que ocorreria caso o gás inerte fosse substituído por oxigênio poderia ser uma combustão. É verdade, né? Aí, olha, a reação com oxigênio é uma queima, tá? Você tem a queima com oxigênio. Verdadeiro. Letra D. Os gases inertes citados no texto poderiam ser substituídos sem maiores consequências por hélio, neônio, CO2 e O2. O2 acabei de falar, né? Na letra C, que é a resposta. Se eu botasse O2, pum, ia dar a maior confusão. É possível observar o fenômeno da quimioluminescência. Não. Quimioluminescência é emissão de luz por ser vivo. A gente tem aí a incandescência. É diferente, tá? Então a resposta é a letra C. Pessoal, vamos lá. A gente tem agora uma questão de alimentos irradiados. Vê. Alimentos em... Não é irradiado não. Alimentos em conserva, frequentemente armazenados em latas metálicas. Vê bem, pessoal. A gente tem uma lata metálica seladas, fabricadas com material chamado folha de Flandres, que consiste em uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante e difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi, embora também existam latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa. Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável. Por que é desaconselhável? Vê bem. Eu queria que você anotasse isso na sua vida aí. A lata, pessoal, está em contato com o alimento, tá? E se fosse algo que oxidasse, o alimento ia bater, por exemplo, lata de ferro, ele ia batendo ali no líquido, né? E ia oxidar a lata, além de também absorver o material que ele estava sendo acondicionado. Então, existe na indústria essa proteção que se faz, tá? Então, coloque aí, isso é chamado de estanhagem, tá? Você pega o material, pega uma lata, reveste com estanho por dentro, porque ela não vai oxidar. Então, você pode colocar assim, ó, a estanhagem, estanho, então é estanhagem, tá?
A estanhagem, ela consiste em revestir o ferro da lata. A estanhagem consiste em revestir o ferro da lata, tá certo? Nesse caso, a proteção é feita apenas pela camada de estanho. Se a lata for amassada, poderá fazer com que esse revestimento seja o quê? Rompido. Assim, o ferro é mais reativo do que o estanho. Sendo o ferro mais reativo, ele oxida, tá? E pode danificar a camada de verniz. A adição de tal verniz lá no alimento vai contaminar o alimento. O alimento contaminado está intoxicado, pode fazer mal à pessoa. Concorda comigo? Então, onde é que a gente encontra isso? Letra B. Romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e alterações do alimento. Então, a resposta é letra B. Tá certo? Muito legal essa questão. Então, pessoal, eletrólise é o está retado, tá? A gente vai ter os encontros sala de aula e os encontros aqui na nossa arena. Então, preste atenção, qualquer dúvida me procura, pega o livro e estuda, tá? Lembre-se, ninguém está no momento de já ter ganho, nem no momento de ter perdido. Tá todo mundo na luta. Você pode estar mais perto lá de cima ou mais perto de baixo, mas nenhum dos dois pode dar uma vacilada agora não. Tá? Quem está mais perto de chegar, atenção, fique ligado. Tem sempre alguém mais atrás de você tentando pegar você. E quem está mais embaixo, meu amigo, se você parar, você vai deixar ele estar embaixo para estar num buraco. Então você continue estudando, tá? Ninguém ganhou nem perdeu. Existem milhões de casos, diversos casos, de gente que estava lá atrás, deu uma carreira boa e chegou lá na frente bem disputado. Então vai para a disputa, tá? Não para de acreditar. Se você parar de acreditar, aí lascou. E se você achar que já está com os louros da vitória, também é ruim. Todo mundo na luta e a gente na luta com vocês, tá? Beijo, pessoal. Até a próxima aula, tá? Tchauzão.